contrário, era previsão expressa que a pena seria cumprida em regime integral fechado. A lei, na sua redação original, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2006. No julgamento de um habeas corpus, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional proibir progressão e começou a permitir progressão. Só que o Supremo começou a permitir progressão desde que cumprido quanto da pena? O único marco da lei era de 1/6 dos crimes comuns. Então começou a permitir progressão sempre com base em 1/6 da pena. Todo mundo que tinha condenação por crime hediondo equiparado chegava lá no Supremo, o Supremo permitia progredir com 1/6 da pena, que era o único marco presente na legislação de então. Foi assim até março de 2007. Em março de 2007, entra em vigor a nova redação da Lei de Crimes Hediondos, que passa a permitir progressão. Mas passa a permitir progressão apenas se cumpridos 2/5 da pena para o primário e 3/5 da pena para o reincidente. E aí vem a pergunta. Bom, esses 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente, eles valem para todos os hediondos ou só da vigência da lei de março de 2007 em diante, aos fatos praticados a partir de março de 2007? Uma primeira corrente entendeu que deveria valer para todos, uma outra corrente só para a data da vigência da nova redação, março de 2007 em diante. Qual prevaleceu? A segunda. A segunda posição hoje está pacificada, quer na súmula vinculante número 26 do Supremo, quer na súmula 471, recente súmula do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que se entende hoje? Que aqueles que praticaram crimes antes de março de 2007, mesmo que sejam crimes hediondos ou equiparados, podem progredir mediante o cumprimento de 1/6 da pena. Apenas aos fatos praticados, aos crimes hediondos e equiparados praticados a partir de março de 2007, é que teremos a aplicação da nova redação, exigindo-se os marcos de 2/5 e 3/5 do cumprimento da pena. Certo? Então, com isso, enfrentamos as duas principais polêmicas quanto ao requisito objetivo. Vamos ao requisito subjetivo. Requisito subjetivo é o mérito do condenado. Ele precisa merecer a progressão. Como se avalia o mérito? Até 2003, era necessário o chamado exame criminológico. Repito, exame criminológico, que era uma avaliação feita por um profissional da um psicólogo, um psiquiatra, e esse profissional avaliaria a periculosidade do sujeito, periculosidade potencial para a prática de novos crimes. Pois bem, em 2003, a exigência do criminológico para a progressão, e ele era necessário, exigido na progressão do fechado para o semiaberto e facultativo do semiaberto para o aberto, essa exigência desapareceu da lei. Em seu lugar, foi previsto o atestado de conduta carcerária. O atestado de conduta carcerária é um atestado firmado pelo diretor do estabelecimento, e ele é que avalia se o sujeito teve bom ou mau comportamento. Bom, a polêmica é a seguinte: basta o atestado de boa conduta carcerária hoje para provar o mérito, ou será necessário ainda o criminológico? É possível o criminológico? Ele está proibido? Resposta: em regra, basta o atestado de conduta carcerária. Mas o STJ já sumulou que o exame criminológico não está proibido, mas para sua determinação, para que o juiz possa
determinar sua produção, o juiz deve fundamentar sua necessidade com base nas peculiaridades do caso concreto. Repito, o criminológico não está proibido. O juiz pode determinar sua realização, desde que fundamente a necessidade nas peculiaridades do caso concreto. Então, quanto ao mérito, podemos resumir que, em regra, basta o atestado de conduta carcerária, o criminológico pode ser exigido desde que fundamentada sua necessidade com as peculiaridades do caso concreto. Bom, com isso, verificamos então o requisito objetivo, que é o cumprimento de parcela da pena, e o requisito subjetivo, que é o mérito. Tem mais algum requisito? Tem. O requisito especial. Qual é? Previsto no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, esse requisito especial é apenas para os crimes contra a administração pública. Nos crimes contra a administração pública, a progressão fica condicionada à reparação do dano, com acréscimos legais. Repito, nos crimes contra a administração pública, a progressão fica condicionada à reparação do dano, devolução do dinheiro ao erário, com os acréscimos legais. Então, se o sujeito desvia aquela fortuna dos cofres públicos, em primeiro, ele deve reparar, para depois poder progredir. Esse é o comando legal. Com isso, senhores, cumprimos então a meta proposta para o tema do dia, que era avaliar, fazer essa aproximação sobre a progressão de regime de cumprimento de pena, quais eram os seus requisitos e suas principais polêmicas. Agora, muitas questões ainda podem ser feitas, podem ser propostas diante do tema, como disse, sempre tão candente. Tenho certeza que muitas dúvidas estão aí povoando a cabeça dos senhores. 5 das mais comuns e das mais importantes serão respondidas no próximo bloco. Pergunte ao professor. Aguarde, senhores. Bem-vindos, senhores, ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, teria oportunidade para tratar de 5 questões que nos foram enviadas sobre progressão e regressão de regime de cumprimento de pena por colegas que nos assistem em todo o Brasil. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. Professor, é possível progressão com processos em andamento? É possível progressão com processo em andamento? Qual é o cerne dessa pergunta? É o seguinte, muitas vezes é feito pedido de progressão, mas o sujeito está respondendo a um outro processo. E aí, como ainda não se sabe se ele vai ser absolvido ou condenado no outro processo, fica todo mundo esperando, parado ou indeciso sobre como proceder. Mas por que indeciso? A ideia é a seguinte, o sujeito tem uma condenação há 6 anos, e já cumpriu 1 ano. Está na hora de progredir, pelo menos quanto ao requisito objetivo, tratando-se de um crime comum, não é? Bom, só que ele está respondendo a um processo em que ele pode ser condenado a mais 6 anos. Então, a indecisão se dá quanto ao seguinte: se ele progride agora para o regime semiaberto ou aberto e venha a ser condenado a mais 6 anos, na soma das penas, 6 mais 6, 12, não bastaria ele ter cumprido 1, teria que ter cumprido 2, ele progrediu antes da hora, vai ter que regredir. E essa regressão é sempre traumática, afinal de contas, ele pode estar cumprindo a pena corretamente, de repente vem lá uma decisão para ele regredir, que pode ter um efeito contraproducente, pode ser, não é, o inverso do que se espera aí daquela suposta ou chamada terapêutica, né, dele ir bem se comportando e evoluindo. Então, muitos juízes preferem aqui nesse caso esperar. Não, eu não vou decidir sobre a progressão, eu vou esperar que se resolva o outro processo. Esse proceder está correto ou não tem nada a ver? Puxa, o que os tribunais